Existe um mundo espiritual real. E você precisa entender isso. Não é só sobre o que você vê, é sobre o que você sente quando está sozinho, quando sua mente não para, quando um peso aparece sem explicação. Como disse a pastora Renata, muitas pessoas não acreditam, mas o mundo espiritual é real. E a pergunta é, você nunca sentiu algo estranho por dentro? Uma angústia, um vazio, pensamentos que parecem te puxar para baixo? Vamos ouvir a pastora. O que você vai ouvir aqui desse cara é real, pastora Renata, e eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que muitas pessoas desprezam e até não acreditam, tá? Esse rapper deu um depoimento aqui nos Estados Unidos em como ele fez um pacto com o diabo para avançar na sua carreira musical. Muitas pessoas acham que essas coisas são apenas conspirações, entretenimento, às vezes acreditam que é apenas uma história boba, né? Mais do que você pode perceber, o mundo espiritual é muito real, gente. Porque se você está lutando contra a escuridão, contra a depressão, contra demônios, se você acha que em sua vida existem obsessões, influência de demônios, lutas de batalha espiritual, e também, se você às vezes até se sente como se estivesse possuído por um demônio, vamos mostrar, através dessa história, algumas escrituras de como você pode se libertar disso tudo. Vamos deixar esse rapper explicar exatamente o que aconteceu com ele quando ele fez um pacto com o diabo para sua carreira decolar. Vou botar o vídeo aí para vocês. Eu espero que você preste atenção. Fui iniciado quando eu vi Baphomet. Satanás não vai deixar você decolar a menos que ele te inicie. Depois que isso aconteceu, eu estava extorquindo. Eu tinha uma tatuagem de extorsão na minha testa, eu abracei totalmente a escuridão e eu pensei que era apenas música. Dennis Stevenson cresceu em Miami. Ele disse que estava num carro jovem fazendo rap com DMX, música junto com Young G, botando música junto com Lil Wayne. E ele foi influenciado, completamente influenciado por esse tipo de música. E ele diz, eu tento dizer às pessoas o quão poderosa a música é. Mas eu também fazia música. E estava na indústria musical por muitos anos. Então eu sei o impacto que a música tem na vida das pessoas. As pessoas não entendem que há espíritos nessa música e que estão ligados a essa música. E muitas pessoas entram em coisas nos bastidores e colocam na música. E o inimigo usa a música. Então, vocês estavam fazendo invasões, né? O repórter disse a ele. E ele disse, não me orgulho disso. Mas sim. A maioria de nós foi presa. Eu realmente apareci no noticiário por tentar matar alguém. Foi quando meu irmão mais velho faleceu, então Satanás começou a colocar um trauma no meu coração e agora eu estava completamente possuído. Palavras dele, tá, queridos? A indústria musical, até onde você foi nesse reino e as coisas que você experimentou nesse reino, foi um caminho bastante profundo. Então, quem você diria que encontrou primeiro estava nas ruas naquela época e a pessoa que liderava o pacto do lado dele era o XXX Tentacion. Sim, fomos para a mesma escola. Ele estava completamente possuído, em chamas por Satanás. Ele tinha sede por Satanás. Eu também estava em chamas por Satanás. Então, nós dois éramos líderes, né? Mas, na verdade, eu ainda estava fazendo música naquela época. Ninguém consegue ficar no auge o tempo inteiro, manter isso tudo e ser genuinamente feliz. Porque a gente só é genuinamente feliz se a gente, mesmo que perder tudo isso, continue feliz. Pra você fazer isso que eu fiz, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sem que ter um vazio muito grande, sabe? Pra você nem pensar em você, pra você nem pensar em você. Só querer mais atenção, mais. E eu acho que esse vazio meu era muito grande. Não importava o sucesso que eu fizesse. Nada preencher esse vazio, porque o vazio tá dentro, não tá fora. E a gente fica querendo preencher o vazio com coisa que tá fora. E aí, se amanhã eu perder tudo isso, eu vou ser feliz? É isso que eu quero testar. Eu vou ter que aprender a ser feliz sem nada disso. Eu acho que é pra mim, é pra todo mundo. Você não precisa ser famoso, rico, pra você ser especial. Você não pode decidir ser feliz também? E por que você não tá sendo até agora? E ela só fez um pedido. Qual? Um pedido. Qual? Quando ela soube que eu tava fazendo a biografia dela, e ela sabia que eu ia invadir, ouvir pessoas, todo mundo, só toma cuidado com a minha religião. Só isso. Você fala a religião dela? Falo e falo o quão dedicada ela é na religião dela. Qual é a religião dela? Ela é do candomblé. E aí, ela pediu só tomar cuidado. Eu não entendi. Ela não queria que eu revelasse onde é o terreiro dela. Claro, senão é claro. Porque senão ela ia perder nem o pai santo dela, nem alguns detalhes. É uma coisa muito íntima. É muito íntimo, mas tem muita coisa da religião dela. Por exemplo, existe uma hierarquia dentro do candomblé. Ela já nasceu uma pessoa com uma hierarquia alta, chamada Eked. E aí ela tem algumas regalias ali dentro do terreiro. Mas mesmo assim, ela, muitas vezes, isso recente, a gente tá falando de... Ela tem que deitar pro santo.
e ela fica recolhida no terreiro. O que é deitar pro santo? É ficar sem contato nenhum com o mundo externo, fazendo as obrigações do santo, Entendi. muitas vezes deitado no chão, dormindo no chão. Um período de dedicação. Uma semana, geralmente. Ok. Por exemplo, se lembra essa história na véspera da eleição do Bolsonaro? Sim. Em que o ele não tomou Sim. conta do Brasil e muita gente querendo a posição política Começaram a dela. pressionar. Pressioná-la, e ela foi a mais pressionada. Ela não se posicionou, e ela demorou a se posicionar porque ela estava deitada no santo. Ela estava deitada. Quando ela saiu do terreiro, ela viu que o Brasil estava em polvorosa, querendo pedir uma opinião dela, uma posição política dela. Ela não sabia o que fazer, ela estava se separando. Aliás, ela foi deitar pro santo, porque ela estava separando o Ela marido. sempre foi do candomblé ou foi depois da fama? Não. Ela foi levada pro candomblé porque ela começou a cantar numa igreja católica. A mãe dela é católica. Entendi. Entendeu? Ela depois, aos 17 anos, já na Furacão 2000, quando ela teve um problema pessoal, ela foi levada ao candomblé. E o irmão dela que levou também. Muitas pessoas desprezam isso, não acreditam. Mas o mundo espiritual é mais real do que você imagina. A indústria musical pode ter influência espiritual negativa, e você consome isso todos os dias. A música que você ouve não é neutra. Ela entra na sua mente, fica no seu subconsciente, molda suas emoções. A pastora alerta. As pessoas não entendem o poder daquilo que escutam. E talvez você nunca tenha parado para pensar. Mas o que você tem ouvido tem te levado para onde? Se você vive cercado de músicas que falam de dor, vazio, vício, violência, aos poucos isso começa a parecer normal para você. E quando você percebe, sua mente já está carregada disso. O inimigo usa aquilo que entra pelos seus ouvidos. Então, presta atenção. Não é só sobre o que você gosta de ouvir, é sobre o que isso está fazendo com você por dentro. Porque aquilo que você alimenta na sua mente é exatamente o que vai crescer no seu espírito. Agora veja que muitos cantores famosos já fizeram também pacto, e olha o que Bob Dylan falou. Foi o seu acordo com você, sabe? Com o chefe comandante, nesta terra, e depois em um mundo que não podemos ver. Você já olhou para uma música que você escreveu e olhou para trás e disse: "Uau, isso me surpreendeu. Você costumava fazer isso. Você não faz mais isso. Você não sabe como eu consegui escrever essas músicas." Como assim você não sabe como? Bem, aquelas primeiras músicas foram quase escritas magicamente. Escuridão ao amanhecer e ao meio-dia, sombras até mesmo a colher de prata, lâmina feita à mão, um balão de criança. Eclipsa o sol e a lua para entender você sabe cedo demais. Não faz sentido tentar. Este clássico de Dylan, It's Alright Ma, foi escrito em 1964. Pedaço de trompa oca, toca palavras desperdiçadas, prova a guerra e que ele não está ocupado nascendo, está ocupado morrendo. Bem, tente sentar e escrever algo assim. Há algo de mágico nisso. E não é o tipo de magia de Siegfried Roy, sabe? É um tipo diferente de magia penetrante. E eu fiz isso. Eu fiz isso uma vez. Você não acha que consegue fazer isso hoje? Isso te decepciona? Bem, você não pode fazer algo para sempre. E eu fiz isso uma vez. E posso fazer outras coisas agora. Mas não posso fazer isso. Tem músicas que elevam, mas tem outras que carregam peso, sensualidade excessiva, violência, vazio. E quando você coloca isso dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, aquilo começa a influenciar o clima, seus pensamentos, suas atitudes. Então presta atenção nisso. Nem tudo que parece normal é saudável. Nem tudo que te dá prazer momentâneo te faz bem de verdade. Nem tudo que entra na sua casa deveria estar ali. Protege o seu ambiente. Protege a sua mente. Protege a sua paz. Porque no final, a sua vida é reflexo daquilo que você permite entrar.